Eletrobras subindo, a Itaúsa... E aqui de dividendos também já não é mais tanto esse atrativo. Então, assim, eu particularmente não acho que é assim, pô, galera, então quer dizer que você tá mandando vender, sair fora? Não. Se você já tem há 10, 20, 30 anos e segue essa estratégia de dividendos, vai recomprando, então beleza, né? Faz sentido. Mas para esses argumentos, eu acho que tem outras preferências, né? Eu particularmente não gosto de bancos como um todo, e eu fiquei, de novo, desde o terceiro trimestre de 2022, eu fiquei muito preocupado com o resultado de bancos. Bradesco ali, lembra? Inclusive a gente mandou um call, uma recomendação de venda de Bradesco, pré-resultado, despencou o Bradesco, né? E nunca mais voltou. Ele fez assim, você olha no gráfico, ele fez assim... 17%, né? De uma vez aí ele fica ali, e a galera te liga todo dia, fala, vou voltar, Bradescão, nesse preço, pô, não é possível. Cara, ele não tá entregando nada de retorno, o Bradesco. Então não tá barato o Bradesco. Não é porque caiu que tá barato, né? Inclusive eu vendi, foi quase na última vez. Acho que um mês antes eu vendi, zerei posição em Bradesco. Do resultado? Antes do resultado. Zerei posição em Bradesco, né? E aí ele foi lá e despencou. Um dia só, acho que mais de 17%. Foi absurdo. Nada como não tá no conselho do Bradesco, né? Sentar você lá no conselho de administração do Bradesco. Se eu tivesse, a CVM já tava batendo na porta. O Paulo perguntou: O que o Saravalli enxerga da TASA 4 para 2023 com a fábrica da Índia e para 2024 com as eleições nos Estados Unidos? Cara, esse papel também foi assim, a gente assim, tenta educar, mais do que assim, eu não gosto muito de dar o call, assim, falar assim, pô, galera, hoje vamos comprar TASA, não, para galera, tenta entender, e eu falei durante o ano inteiro, principalmente no segundo semestre, falei assim, pessoal, vamos bater na TASA por conta de eleições. E eleições, se você gosta ou não do Bolsonaro, né, você gosta ou não do Lula, a TASA não tem nada a ver com eleições, ou tem muito menos a ver com eleições do que você imagina. Só que o papel sai lá dos 18, vai para os 15, depois vai para os 12, por conta de eleições. Cara, quem comprou nos 12 já tá ganhando um rio de dinheiro aí, devolveu grande parte da queda. Então assim, bateram e depois foram entender, pô, mas por que eu bati nesse papel? Vamos entender, né? O impacto tem, mas o impacto é muito marginal, muito pequeno. Isso pode ser redistribuído, né, em termos de produção, de vendas. Pode ser um impacto negativo? Pode. Pô, mas é um impacto negativo marginal, de 3, 5% na receita, 10%, né, estourando. Então, quem comprou ali no low, por causa de eleições, beleza. Então, assim, eu acho TASA ainda extremamente barata nesse preço, nesse atual patamar de preço. O que eu concordo com ele é que daqui pra frente, acho que faltam triggers. Então precisa de um trigger novo. A hora que a gente vê realmente, de fato, o que é o potencial da Índia, uma receita, um faturamento, uma margem da Índia. E isso talvez não seja assim, talvez seja, né, uma curva mais assim a Índia. O resultado vem bom agora no quarto trimestre, bem positivo. E tem o lance dos dividendos também. A gente está conversando muito com eles, a gente é muito próximo dos executivos. E eles já falaram assim, a gente quer uma política pública e bem definida de dividendos. Só que eles não têm, na verdade eles têm a política de payout, mas o que a gente está negociando, a gente é chato também, a gente pede para as empresas, assim, pô, escuta a gente como um transmissor da informação, então assim, os acionistas nos pedem e a gente passa pro CFO, pro Conselho de Administração, e acho que eles devem atender a gente, mas anunciar não nesse trimestre, no próximo trimestre, uma política trimestral de distribuição de dividendos. Que massa. Então isso é muito bom, deve ser muito bem recebido no mercado e pode ser um novo trigger para o papel. Com né? certeza. Só que talvez não venha agora, venha só no primeiro tri. Eu tô falando de abril, maio, provavelmente. E nas nossas contas hoje, super conservador, eu acho que a gente tá falando daí de uns 15% de dividendo, pelo menos. Caramba. Né? E pode ser recorrente, pode ser todo trimestre. Só que não existe ainda essa periodicidade, né? Que seria muito legal, e é uma das brigas que a gente tá levando lá pro conselho. Fala assim, pô, escuta a gente, isso que vai ser bom para todo mundo vai gostar. Aí eles estão discutindo internamente essa possibilidade. Mas já tá em discussão, né? Isso é bom. A gente tá levando lá, tá sempre... A gente vai pra lá uma vez por semestre, mais ou menos, a gente visita a planta, Já visita... uns tiros lá no Gente, stand. vocês me deem licença, mas eu bebi muita água, eu já volto. Lá vai ela brigar com o vizinho. Eu vou. Desculpa, né? Não, mas o show tem que continuar, né? O show 3 tem que continuar. Mas a gente sempre vai e sempre tem faz parte da visita, né? O stand de tiro também, né?
Isso é bacana, né, cara? Ou seja, você conhece a empresa de todo jeito, né? Não É, porque olhando o balanço. a né? gente brinca assim, pô, se você for na fábrica de água, você fala, beleza, deixa eu experimentar essa água aí, né? Uma fábrica de armas também, né? Você gosta ou não gosta, às vezes você não precisa você mesmo, né? Atirar lá, mas você precisa ver o instrumento, a ferramenta funcionando, como é que é o processo fabril, se é produtivo ou não, como é que os funcionários se gostam de trabalhar ou não, enfim, como é que é a qualidade. Então, tudo isso a gente faz, né? E faz parte, sim, do processo também entender um pouco dos produtos, né? Então, a gente tá sempre lá, uma vez por semestre, mais ou menos, a gente tá sempre visitando. E mudou muito, né, cara? Se olhar a Taurus hoje pra uma Taurus de 3, 4 anos atrás, né, cara? Que era toda hora manchete de a arma atirando sozinha, né? PM tomando tiro no pé, as coisas. Tem eu acho que assim, ainda tem processos, a maioria deles foram em benefício da Taurus, então todos eles estão sendo realmente a favor da Taurus. Mas ainda tem alguns processos públicos. Agora, tem uma parte, eu como analista reconheço que tem uma parte sim que foi da própria Taurus no passado, né, por conta realmente de um processo fabril que não era dedicado. Eu brinco assim que no passado, até 2016, por exemplo, 2015, era um processo artesanal. Então assim, eu era um armeiro, e como eu digo assim, um armeiro pode ser excelente, mas ele nunca vai ser excelente sempre, e ele tem uma chance muito grande de fazer essa arma diferente dessa arma. Verdade. Ele é um processo artesanal, né? De 2017 pra frente, começa realmente o processo fabril, muito mais tecnologia, fábrica, enfim, modernização. Então tem uma parte da culpa da Taurus, né? Do passado. Mas também tem uma parte também do próprio usuário, que a gente brinca, né? Então, assim, por exemplo... Pô, você chega na sua casa, deu pau no computador, né? O Luquinha que tá aqui nos bastidores, né? Deve receber muito isso. Tô com pau aqui no computador. Daí você fala assim, pô, muitas vezes é o usuário e não é a pecinha que vai atrás da máquina, né? Assim como uma arma. Uma arma também é a peça. Então precisa de treinamento, precisa realmente de manutenção, de tudo isso, né? Então é difícil saber o percentual, então, mas tem uma parcela dos dois, né? Nesses casos. Como você falou, ela ganhou muitos processos, né? Também bacana. O bacana da Taurus é que ela saiu de uma empresa ferrada, né? Para uma pagadora de dividendos, né? E agora com conversas até para tornar isso mais recorrente ali trimestralmente. Nossa, foi um case sensacional, né? A gente... Eu acho que o investidor de bolsa tem que fazer justamente isso, assim, pô. Eu tenho perfil de risco, né? Sei o risco que eu tô correndo, meu capital tá em risco, mas eu tenho esse perfil, pô, mas e se cair 50%? Porque é o que acontece muito também com os nossos cases, que a gente gosta, antes de subir 300%, ele cai 20%, 30%, né? Então, lógico que a gente vai lembrar muito assim, pô, mas a Taurus chegou a subir na nossa mão, acho que 800%, né? Caramba. Mas, pô, teve gente que entrou que pegou ela caindo 50%, né? Acontece muito isso. Então, você precisa entender que tipo de risco você quer correr na sua carteira, tipo de posição, que tipo de ativo, né? Então, acho que é justamente esse balanço de risco que o investidor tem que ter, né? Pô, sou de ações, tenho esse perfil, quero ter esse tipo de ação. E uma ação dessa, naturalmente, ela pode subir 800, como ela pode, antes de subir 800, cair 50, Tem né? que esperar também o tempo, né, de maturação do negócio. Pega água, por gentileza.